Seja bem-vindo ao podcast Aconteceu Mesmo, direto de Saquarema, região dos Lagos, para todos os cantos do mundo. Aqui, histórias reais ganham espaço, histórias que marcam, curam e que nos reconectam com o que somos de verdade. Esse projeto nasceu do desejo de escutar o que existe por trás dos sorrisos e das aparências. Esse espaço é onde a verdade não assusta, ela transforma. Se você está assistindo, deixe um comentário, nem que seja uma carinha. Hype o vídeo clicando no foguinho aqui embaixo, isso ajuda muito depois que ele tiver postado. Curte, compartilha e se inscreva no canal. As gravações ao vivo ficam salvas na playlist do podcast Aconteceu Mesmo. E também estão disponíveis no Spotify, Facebook e YouTube. Informo a todos que os links do Instagram meu, da entrevistada, estão todos aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu me chamo Mabel Guedes, atuo como consultora de diagnósticos e tratamento psíquico, sou consultora no digital há mais de 10 anos e aqui eu sou idealizadora desse projeto lindo do podcast. Mas antes de tudo, eu sou alguém que acredita na potência da escuta profunda e no poder de uma história contada com coragem. Se você está aqui, não é por acaso. Talvez essa conversa vai mexer com você ou te lembrar de recomeçar. Seja bem-vindo ao podcast Aconteceu Mesmo. Hoje abrimos espaço para uma história de coragem e desapego. Viviane Faria largou tudo para viver um sonho e que muitos chamariam de loucura, se tornar nômade. Durante 1 ano e meio ela viajou por vários... Hoje abrimos espaço para a história de coragem e desapego de Viviane Faria. Ela largou tudo para viver um sonho que muitos chamariam de loucura, tornar-se nômade. Durante 1 ano e meio atravessou quase 50 países, colecionando olhares, encontros e despedidas. Mas esta não é apenas a história de viagens, é a história de uma mulher que, na sua maturidade, encarou desafios de estar sozinha em terras estrangeiras, criou laços em culturas diferentes. Hoje, as suas experiências ecoam como mensagem de coragem para outras mulheres. Nunca é tarde para se aventurar e escrever a sua própria história de liberdade. Bem-vinda, Viviane! Obrigada! Muito bom! Vem cá, e o que as pessoas podem esperar hoje aqui dessa nossa conversa? As pessoas podem esperar saberem um pouco mais sobre como funciona a cabeça e as emoções de uma pessoa que está em trânsito e viajando para outros países com culturas totalmente diferentes, mudando porque precisa sair de um país para o outro por conta do visto. Então, tem muita história aí. Bacana, tô curiosa, tô cheia de perguntas para fazer aqui para ela. Me conta assim desde o começo, quer dizer que você tinha um emprego muito bom e aí você largou tudo. Vamos começar do começo, como é que foi isso? Tá, normalmente as pessoas largam o emprego quando as coisas já estão muito, muito ruins. E esse não foi o meu caso. Eu tinha um emprego no Unicef, trabalhei por mais de 10 anos lá, e era um emprego muito bom, eu tinha uma equipe maravilhosa, eu morava num apartamento lindo, minha vida estava toda linda, era muito tranquila, eu já sabia todos os meus projetos, então era tudo muito estável. Tava tudo assim, tipo, já estava montado a historinha que você ia seguir. Sim, já estava tudo trabalhando, inclusive, sabendo quando eu ia receber minha aposentadoria, sabe? Olha, tudo programado. Tudo programado, trabalho estável, etc. Só que tinha alguma coisa em mim que não estava sendo verdadeiro. Tinha algo dentro de mim que eu não vivia uma verdade, que a verdade estava no meu coração. E a minha verdade sempre foi muito de criatividade, de energia, de colorido. E eu tinha um trabalho, uma função no escritório, uma função administrativa. Então isso não casava muito com o que eu era. E aí eu comecei a sofrer muito por dentro. Mas para você pode falar onde era? Eu trabalhava no Unicef. Você fez tipo uma seleção, alguma coisa? É um trabalho que as pessoas almejam? Como que é isso? Sim, é um trabalho, é uma agência da ONU, né, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. É uma das agências da ONU que trabalha com criança e adolescência. É um trabalho bem concorrido, porque ele parece um pouco como concurso público, mas são várias etapas, então, né? Tem etapas de seleção rígidas. Você tem que falar línguas? Qual que é o perfil? O básico é você falar o inglês. Então, você precisa passar por um processo de seleção, com entrevista, e dependendo do cargo, tem várias dinâmicas, né? Várias práticas
para que você chegue a um ponto final. Geralmente são 3, 4 etapas. Nossa, aí você fez tudo isso e ficou lá quanto tempo? Eu fiquei 10 anos lá. Uau, 10 anos. 10 anos. E aí alguma coisa bateu a sua porta e te chamou e te levou para outros lugares. E aí eu comecei a questionar, na verdade, a minha vida como um todo. E o processo startou, né? A partir de um relacionamento que eu tive, que foi bem difícil. E aí eu comecei a buscar informações, conhecimentos terapêuticos, né? Porque eu era uma pessoa inteligente, eu sabia que eu estava num relacionamento ruim, mas por que eu não conseguia sair, né? E aí eu fui estudando sobre isso. A princípio eu comecei vendo vídeos no YouTube, e depois eu também entrei em processos terapêuticos, numa terapia de análise, depois terapia comportamental. E foi aí que eu comecei a descobrir, né, questões minhas, pessoais, que também estavam influenciando na minha decisão de estar naquele trabalho. Olha, que interessante, estava tudo entrelaçado, né? Tudo entrelaçado. E como é que era isso no seu coração? Eu me sentia muito angustiada, eu me sentia presa de várias formas. Chegou um momento que eu chorava muito, eu achei que eu estava em processo depressivo, mas era mais muita tristeza profunda. Comecei a duvidar muito de mim mesma. Quantos anos você estava, mais ou menos? Isso tem uns 6 anos. Eu tô com 42 agora, né? 30 e poucos anos. Mas eu comecei esse processo de descobrir quem eu era, e todo esse processo já tem uns 12 anos. Eu comecei a entender, que eu comecei a questionar quem era eu neste mundo, né? Eu acho que muitas pessoas passam por isso, né? Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Qual é a minha missão? Qual é a minha missão? Será que a minha vida é só ir pro escritório e voltar? Assim, de repente era um trabalho que você queria muito, muitas pessoas queriam. Você conseguiu ficar realizada, mas de repente você falou, peraí, eu quero um pouquinho mais. Aí você estava presa e você conseguiu se soltar, com autoconhecimento. Exatamente. Aí você foi desejando mais, né? Você queria mais da vida. Queria mais. E eu percebi uma coisa muito interessante, que eu percebi depois desse processo todo, que eu estava executando um trabalho que era meio o trabalho da minha mãe e meio o trabalho do meu pai. Olha que interessante. Meu pai era auditor, né, de uma empresa pública, e minha mãe trabalhava com eventos. E eu, nesse trabalho, trabalhava com questões financeiras e administrativas e organizava eventos. Então, quer dizer, é como se você estivesse ali reproduzindo a profissão dos seus pais, mas só depois que você foi reparar. E você queria fazer alguma coisa que fosse sua. Aí foi aí que eu tentei, gente, mas se eu estou desenvolvendo tudo como cópia dos meus pais, quem sou eu? Quem é a Viviane? O que ela quer de verdade? E aí eu comecei a questionar e perguntar, e também me colocar em situações diferentes no dia a dia, no cotidiano, para eu me testar e ver o que eu gosto e o que eu não gosto. E eu questionei muitas coisas, inclusive por que eu não gostava de gatos. Eu me questionava por que eu não gostava de gatos. E aí eu, fazendo esse trabalho interno, eu descobri que eu não gostava de gatos porque a minha mãe não gostava de gatos. Olha. E aí eu fui atrás da minha mãe para saber por que minha mãe não gostava de gatos. E a minha mãe revelou que quando o meu irmão do meio era pequeno, ele teve toxoplasmose e ela ficou traumatizada com gatos. Vem pelo cocô das fezes do gato. Do gato. Então, assim, aí, então eu fui... Olha só que interessante. Sabia que até que talvez você não estivesse morando com a sua mãe, você poderia ter desenvolvido. A epigenética explica isso, né? Que fica nos nossos genes aquela memória dos ancestrais. Aí você fica reproduzindo e você não sabia, mas ainda bem que você foi lá e perguntou. Sim. Tá, e aí a primeira coisa que você fez foi tratar o relacionamento ou você largou o emprego? O que veio primeiro? E aí veio uma série de mudanças, uma atrás da outra. E isso me deixou doida. Porque veio muita coisa ao mesmo tempo. É assim mesmo? Porque uma mudança... porque uma mudancinha que foi a percepção de que ponto de vista. Seu ponto de vista, o ângulo mudou. O ângulo mudou e aí afetou todas as áreas. E aí foi
como um dominó, um atrás do outro. Então, primeiro eu consegui perceber essa relação, né, mais com o corpo, porque antes eu já tinha consciência de que não me fazia bem, mas eu senti no corpo e eu entendi o porquê, né, que eu estava naquela relação. Depois eu tive que resolver relações com os meus superiores no meu trabalho. E depois eu fiz esse movimento de entender que aquela estrutura de trabalho não funcionava mais para mim. Que eu era uma pessoa livre, comunicativa, espontânea e criativa, e que estava num ambiente que, querendo ou não, era mais focado em processos, em gestão, em administração, em finanças. Uma linha assim mais racional. Mais racional. E eu era mais a parte de artes, de... E aí como é que foi? Expansão. E aí foi então que eu decidi ir embora. Na verdade, eu já estava trabalhando nisso há um tempo, eu fiquei economizando, né? Porque, querendo ou não, eu já sabia que não era para eu estar ali, mas eu não tomava coragem porque eu não tinha incorporado, eu não tinha me conectado com o corpo para sentir, agora vai. Mas precisa mesmo de uma coragem para mudar. Precisa. Você fica anos fazendo a mesma coisa e de repente você fala assim, vou fazer outra coisa, eu quero muito, mas é desconhecido, gera medo, ansiedade, normal. Como é que a sua família reagiu, seus amigos? Então, eu tive várias... eu fui fazendo mudanças aos poucos, eu acho que isso me ajudou muito, eu acho que essa é uma dica que fica. Não dá pra gente fazer uma mudança tão radical de uma forma muito brusca. Entendi. A gente precisa fazer em doses homeopáticas. E como é que foi assim? Então, a primeira mudança que eu fiz foi primeiro sair dessa relação, porque ela me sugava muita energia. E eu já... Era uma relação bem tóxica, de mútua dependência emocional, né? Hoje em dia eu já sei. E primeiro eu saí dessa relação. E eu senti muita dor, obviamente, mas depois eu fui internalizando esse alívio, né, de estar mais presente comigo, de ter mais espaço, de me entender mais. Logo depois eu fiz a mudança de apartamento, então eu mudei de ambiente, porque na época eu estava estudando muito sobre a importância da ambiência na nossa vida. Então eu mudei para um condomínio que era um pouco mais luxuoso, e lá eu pude fazer outros tipos de amizade. Muito bom. Então eu conheci pessoas muito bacanas, pessoas que já tinham uma qualidade de vida bacana, de vida e conhecimento. Então eu tinha trocas muito abertas, muito nutritivas. E também, ao mesmo tempo, eu fiz um distanciamento de pessoas que eu considerava amigos, mas que eu percebi que, no final das contas, não me ajudavam muito a crescer. Eram sempre pessoas que reclamavam demais, que Nossa, mas que não fazia mudanças. Mudou o cabelo também? Mudei o cabelo. Mudou muito o cabelo. Cortei o cabelo, mudei a cor do cabelo. Então eu fui mudando, fazendo mudanças graduais e fui me percebendo nesses novos ambientes. De quanto tempo? Você largou mesmo para viajar? As viagens, para eu sair, demorou uns 7 meses. Eu estava ainda digerindo. E aí o que eu fiz? Mas você ainda está viajando, né? Você está aqui em Saquarema. Ainda estou viajando, ainda estou viajando. Agora você está indo para Brasília. Estou indo para Brasília, que é a minha capital. Foi 1 ano e meio? Já deu 2 anos? Deu 1 ano e 6 meses. Não, 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses e ainda vou continuar. Minha vida nômade começou, mas agora não tem como mais voltar. Não tem, e é uma das coisas interessantes da mudança. A gente já não volta mais para quem a gente era. Então tem 1 ano e 7 meses que você não vai para sua casa? Sim. E aí mês que vem eu vou. O primeiro país foi Portugal. Eu cheguei de navio. Eu ganhei uma carona de navio de transatlântico. Uau! São várias histórias. Mas resumindo, eu trabalhava em navios há muito tempo atrás. Antes da Unicef, você muito, em 2011.
E aí... Conhece pessoas. Aí eu conheci alguns amigos que trabalhavam lá e eles ainda estavam trabalhando, né, nesse navio, que por sinal foi o navio que eu trabalhei. Você começado desde lá de quando você começar a trabalhar no navio, né? Sim, então, sim. Deve ser muito legal. Foi muito bom. E aí eu só brinquei com um amigo meu, e aí, você não quer me dar uma carona nesse navio, não? Aí esse amigo meu falou, sim, é possível, você pode embarcar como family on board, que significa família a bordo. Só que ele me colocou como amiga, me perguntou pro RH lá e deu certo. Olha que legal. Conclusão, eu fiz a travessia do Brasil, saí de Maceió, fiz a travessia do Brasil para Portugal, 15 dias viajando pelo mar. Ai, que delícia. Um navio que custaria 48 mil reais para você fazer esse passeio. Você não foi como... Eu fui como... Você não estava trabalhando. Não estava trabalhando, fui como passageira. Olha que legal. Os navios, quando saem do Brasil para fora, geralmente saem um pouco mais vazios. Me deram uma cabine super luxuosa. Meu Deus, que coisa boa! Foi maravilhoso. Gente, que legal. Você ficou sozinha na cabine. E aí eu fiquei sozinha na cabine, tomando champanhe. Gente! Não sabia. Comendo docinhos, usando L'Occitane. Tudo de graça. Foi assim, muito perfeito. E foi muito bom, porque tive a companhia de uma pessoa. Então, querendo ou não, não fiz a travessia sozinha. Eu tinha um amigo lá, meio que eu estou te acompanhando. Teve legal. toda uma metáfora de vida. Ficou quanto tempo em Portugal? Fiquei 1 mês em Portugal. Uhum. Como é que você quer que a gente conte as histórias? Você quer contar uma história de cada país? Ou você quer fazer... Você lembra da sequência dos países que você foi? Mais ou menos, eu lembro da sequência dos países. Quer falar assim primeiro todos os países, depois você para e conta as histórias? Sim, primeiro eu comecei por Portugal. Os 4 primeiros meses, na verdade, foi Europa. E foi Portugal, Albânia, Turquia e Áustria, né? E esses 4 primeiros meses foram muito difíceis para mim, porque foi um momento de desapego. Foi um momento de transição entre o que eu era e o que eu estava começando a me tornar. Entendi. Você estava procurando essa nova identidade sua, né? Sim. Antes de você continuar, eu fiquei curiosa, assim, como que foi para você, e também gostaria que você olhasse para lá e dissesse para as mulheres que querem viajar sozinha, né, que nunca viajaram. Às vezes a pessoa não vai nem no cinema sozinha, nem numa cidade aqui perto, imagina ir para outro país, né? O que você aconselha? O que você orienta? Eu acho que a primeira coisa é fazer isso que eu fiz antes, né? Essa mudança gradual. Para que seu corpo, né? Eu acredito muito no corpo. Para que seu corpo acostume com o fato de estar em lugares com outras pessoas que você não conhece, só que sozinha. Porque aí você começa a entender as suas habilidades e a sua capacidade de resolver as coisas sozinha. E até que você desenvolva um mecanismo de um entendimento de que você pode resolver algo só, que você não precisa de ninguém. Então essas doses homeopáticas, essa coisa de ir no devagar, né? Eu fiz, antes de sair do Unicef, eu fiz uma viagem para São Luís, fiz outra viagem para São Paulo. Mesmo que eu tivesse experiência com viagens no Brasil, como é viajar sozinha. Eu já tinha viajado sozinha antes, eu já sabia como era, porque eu trabalhei em navios também. Mas aí não é sozinha, você tá com pessoas, né? A gente sempre vai estar com pessoas. Essa é uma das crenças que a gente tem que desmistificar. Nós nunca vamos estar sós. A gente, quando está aqui no Brasil, quando estamos aqui no Brasil pensando que a gente vai viajar só, isso é um mito. Não existe a possibilidade de a gente ficar só, nem quando a gente quer ficar só. Quem entra no avião tem gente, quem tá no ônibus tem gente, né? Tem gente o tempo todo. Mas a pessoa tem que ser comunicativa, né? Igual você. Nem que quando você não é. Porque a primeira vez que eu viajei foi pro Canadá. Foi a minha primeira viagem só. E foi a primeira viagem internacional. E foi a primeira viagem só. Casou. Eu era muito tímida. Olha. Eu era extremamente tímida, não falava inglês, nada de inglês. Mas as situações viram uma situação de sobrevivência.
Como é que você se comunicava? Usava algum aplicativo? Eu tinha, naquela época não existia esse Google Tradutor moderninho que a gente tem. Eu tinha um dicionário eletrônico. Meu Deus. Caríssimo, foi caríssimo aquele dicionário. Acho que foi, naquela época seria uns R$ 800. Era um dicionário eletrônico que você digitava poucas frases, também tinha um dicionário mesmo, e aí ele fazia vozinha. Mas de forma muito mecânica, não é que nem... Você usou esse negócio. E aí eu usei aquele negócio. E também eu sabia o básico. Eu sabia o básico de inglês, porque eu estudei as músicas do Michael Jackson. Você falou pra mim que você aprendeu inglês com as músicas do Michael Jackson. Eu aprendi escutando o Michael Jackson a vida inteira. Eu era apaixonada e eu ficava lendo as músicas. Mas como é bom a gente ter um ídolo. É bom música. Você aprende outra língua, abre a mente, né? Abre a mente. Música ajuda muito a gente a aprender. Tá, então as dicas é começar aqui, de repente sair sozinha, fazer coisa sozinha aqui. Fazer coisa sozinha, coisas que você gosta, hoje de preferência. Também tá mais fácil, porque tem muitos aplicativos, né? Eu não sei se tem algum aí que já faz tipo a tradução simultânea, você fala e ele já traduz. Já, ter, né? O próprio Google já faz tradução simultânea. O Google tem uma ferramenta chamada Google Lens, que você pode apontar o celular como se fosse um código de barras e você consegue ler os produtos no supermercado. Vai no cardápio, e já consegue ler. Você tira uma foto e já traduz tudo. Dizem que em breve vai romper essa parada da língua, né? Sim, já tem um óculos hoje em dia que você vê e já vai traduzindo. Gente, fantástico. Então tá mais fácil ainda para quem quer fazer É muito fácil. As pessoas têm esse medo da barreira da língua. As mulheres, principalmente, têm a questão da segurança física, né? Tem esse medo da segurança física. Como sou eu num país diferente, né? Da minha cultura, né? Como eu devo me vestir, que horas que eu devo sair, e tem todos esses medos. E aí esses medos vão bloqueando a gente de sair do lugar. Como é que você desbloqueou esses medos? O primeiro desbloqueio foi isso. De aos poucos e identificar dentro de mim que eu podia sair só, que eu dava conta. Da mente, né? É um desbloqueio da mente, primeiro, antes de tudo. É o desbloqueio da mente, o desbloqueio dos medos e mesmo e um pouco além do medo, que é aquela fase de transição que eu uso muito no yoga, chamada de conforto relativo. Você fica no seu conforto, mas experimenta explorar um pouquinho mais. Essa é aquela zona de pular para coragem. Não precisa ser por isso que eu falo, não precisa desse salto e fazer e de uma vez, porque isso pode ser muito traumático. Por exemplo, quando a gente quer encostar os dedos nos pés e a gente fica muito tensa, não vai. Quando você relaxa, o dedo vai. É isso, né? Então, você relaxava e um pouquinho, relaxava e um pouquinho. E admitir, agora esse é o meu limite. Entendi. Amanhã vou tentar um pouquinho mais. E um pouquinho mais, e um pouquinho mais, ao invés de tentar de uma vez e vem aqui, fulano, vem aqui, me aperta, e isso causa lesão. A vida é assim mesmo, né? Aos pouquinhos a gente vai tendo um olhar, eu quero chegar ali, como é que eu vou chegar? Eu não estou conseguindo correr, então eu vou andando mais devagar, eu aumento um pouco o passo, de repente, até eu chegar no objetivo. Exatamente. Então eu fiz uma transição muito devagar, respeitando os meus limites. Então, por exemplo, eu fiquei 4 meses na Europa, nesses primeiros meses, tentando me adequar a mim mesma naquele momento, quem eu sou agora, o que eu faço. Então eu fiz tudo muito lento, eu ficava muito tempo dentro de casa, que às vezes tentando entender as minhas emoções, escrevendo muito. Uma busca de autoconhecimento mesmo. Foi uma viagem que você, por isso que me lembrou O Alquimista, né, a tua história, o livro. Porque você foi em vários lugares se percebendo para você se reconhecer. Foi muito bonito. E me conta que você chegou a fazer amizade. Eu acho que eu sempre estava te acompanhando teus stories. Aí eu sempre via você com muita gente. Aí toda hora ela tava, tô aqui com essa minha amiga. Eu falei, gente, ela tá encontrando alguém que ela já conhecia lá? Ou era alguém novo que você conhecia? Eu nunca tinha essa clareza. É por isso que eu falo, você acha que vai viajar só? Nem quando eu queria ficar só, gente, eu quero ficar só. Dentro de casa, não aguento mais sair. Não tem jeito, sempre tem alguém te chamando. Por quê?
tem pessoas fazendo o mesmo movimento que você. Ah, você encontrou outros nômades? Vários nômades. O mundo hoje está cheio de nômades. Como é que você encontra nômades? Tinha alguma rede social ou era por acaso? Toda cidade tem uma comunidade nômade. Ah, entendi. Então, se você conversa com... Por exemplo, uma coisa muito comum dos nômades. Nômade adora um cafezinho chiquezinho, bonitinho, que dê para você tomar um café legal, que dê para você aproveitar a vista. Aí você vai nesse café. Pode ter certeza que tem um monte de gente trabalhando em computador ali. Aí se estiver lá porque sozinho, a maioria dos nômades trabalham em cafeterias, em restaurantes, trabalham online. Sim. É aí que você conhece as pessoas, começa a conversar. Aí o que acontecia bastante comigo, eu começava a conversar com as pessoas e as pessoas já naturalmente falavam: e você tá no grupo daqui da cidade? Eu falei: não, me coloque nesse grupo. Você ainda tá nos grupos? Ainda tô no grupo, ainda tô nos grupos. E quando eu voltar... Só brasileiro? Não, é gente do mundo inteiro. São grupos que compartilham coisas em comum, que geralmente estão associadas também ao autoconhecimento. Porque o que as pessoas também não falam, que é o outro lado de ser nômade, é que requer uma mente adaptativa o tempo inteiro, né? Então requer mudanças constantes. Aquela pessoa que tem muita mania, que é toda muito certinha, ia se frustrar. Não se frustrar, eu acho que ela iria aprender muito com a vida, porque as viagens ensinam muito, mas você teria que aprender a fazer esses deslocamentos, e nesses deslocamentos, isso mexe muito com as nossas emoções. Então, nesses processos, quando a gente conhece outras pessoas nômades, elas vão estar geralmente frequentando os mesmos lugares. Então, a gente sempre se encontrava, por exemplo, na Índia, kirtans, que são encontros para cantar, para colocar a voz para fora. Tinha processos terapêuticos diversos, como Theta Healing, vários processos terapêuticos. Por quê? As pessoas que mudam muito, elas precisam arranjar formas de terem um equilíbrio emocional. As massagens. As massagens. Então a gente pode colocar umas fotinhas suas, aquelas que você me enviou aqui também no vídeo. Sim. Da Índia, você tá linda. Sim. Com as roupas indianas. E aí as pessoas, elas procuram ir nesses lugares para elas trabalharem a questão emocional delas. Interessante. E então, acaba todo mundo indo pro... Não era só você que estava também nesse processo, você sentia esse processo nas pessoas. Sim. Teve alguma história com algum nômade, alguma coisa assim, que te chamou a atenção, que você lembre? Que alguém te contou? História em que sentido? Não sei, de um desafio, de algo que tenha acontecido. Eu tive várias histórias, né? Mas eu acho que o meu maior... Não só sua, delas, né? Das pessoas. Das pessoas, né? Eu tive uma amiga minha, uma peruana, que ela tinha acabado de ser abandonada pelo ex-marido, né? Foram 8 anos de relação. E eu conheci ela num ashram do Osho. A gente estava fazendo um curso de facilitação de meditação ativa. E ela tinha acabado de terminar esse relacionamento, então ela ficou muito abalada. Então era uma mistura de quero ele de volta com olha esse novo que está se apresentando por mim. Ela tá para mim, né? Tava ali naquele meio do caminho. E nisso ela fez esse processo de facilitação para se tornar facilitadora, mas ao mesmo tempo ela estava se tratando dentro daquelas dinâmicas. E logo quando a gente saiu, não passou nenhuma semana, ela conheceu outra pessoa. Olha. Que foi importante no processo dela, porque ela precisava se desvincular daquela antiga relação, mas que também levou-a para processos mais profundos ainda, porque essa pessoa também tinha questões muito sérias. E aí não deu bom. Então não deu bom. E eu fiquei um bom tempo ali naquele meio, conversando, né? A gente morou juntas, assim, mais ou menos uns 10 dias. Então eu passei por essa fase difícil dela, né? E a gente ficou se ajudando. E boa parte das questões que eu participei e enfrentei foram relacionadas com relações com as pessoas, os nômades, relações amorosas, relações consigo mesma. Eu fico pensando assim, porque cada lugar que você vai,
Por exemplo, eu saí de Brasília e estou morando aqui em Saquarema. Eu percebo já uma dinâmica diferente. Você vai para Minas, você fala, opa, lá as roupas, o jeito da pessoa, né? Aqui anda todo mundo quase que pelado na rua, né? Tá de biquíni em qualquer lugar, litoral. As pessoas, as relações aqui são muito liberais, sabe? Não é muito conservador. Agora, você sair do Brasil e ir para outro lugar, teve alguma coisa assim que te assustou, que você achou, nossa, não gostei? É muito para mim? Tem uma questão que eu fui desenvolvendo ao longo das viagens, que é o seguinte: no começo, eu era a pessoa que respeitava todas as religiões, todas as culturas, e eu gosto de me vestir do jeito que as pessoas se vestem naquele local. Eu acho que é uma forma da gente respeitar a cultura e respeitar inclusão, né? aquele ambiente. E também tem sim a questão de segurança, né? Quando você se veste diferente, as pessoas reconhecem que você não é daquele lugar. Isso chama atenção. E isso chama atenção. E se souber que você está sozinha, pode ficar mais vulnerável? Pode, dependendo do país, pode ficar mais vulnerável, né? Principalmente se você quer vestir as roupas que a gente veste no Brasil. Não dá. Né? É bem complicado, ainda mais viajando sozinha. Eu não me colocava nessa situação em relação a roupas e tal. Mas com o tempo, durante as viagens, eu fui percebendo que eu fui perdendo um pouco da minha identidade. Porque eu fui criando várias identidades. Olha que engraçado. Eu fui criando várias identidades. A sua nova... Você foi primeiro, você criou várias. Aí eu fui criando várias. E eu acho que acontece isso muito no nomadismo. A gente tem oportunidade de se reinventar. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou um cara que fez e aconteceu no meu país. Saí, roubei, fiz besteira, perdi tudo, que não sei o quê. Em outro lugar, você tem a oportunidade de ser outra pessoa. Você tem a oportunidade de se regenerar, recomeçar. Ninguém sabe quem é você, de onde você veio. No máximo pergunta de onde você é. Mas você tem a capacidade de falar quem você é sem que tenha testemunhos. Sem que tenha pessoas falando, não, essa pessoa não é muito assim, não. Então, voltando um pouco, eu acabei criando várias personalidades de acordo com aquele lugar, porque eu fui realmente vivendo aquela cultura. Mas isso foi bom, porque você foi se experimentando de várias formas, e você já encontrou qual é a que tá agora? Aí eu fui fazendo isso, mas chegou num caminho, num momento, que eu senti falta da Vivi brasileira. Mas depois de quanto tempo, hein, que você sentiu essa falta? Eu senti falta ali nos 8 meses, assim. Quase um ano. Demorou, hein? Demorou. Porque os 4 primeiros meses eu tava tentando sobreviver, né? Não, gente, mas é um desapego de comida, um desapego da tua casa, um desapego da família, das pessoas. Cara, eu acho isso assim surreal. Aí eu comecei a sentir falta da minha comida. 8 meses depois você falou, tô sentindo, tava divertido, começou a ficar, Sim. Então você sentiu falta de quê? De comida? Eu comecei a sentir falta de comida, eu comecei a sentir falta da cultura brasileira que eu ainda não conhecia. Então eu imaginava muito eu indo pro norte, conhecendo os indígenas. Eu me imaginava muito indo para Minas, indo para as cachoeiras, comendo pão de queijo. Eu tinha lapsos assim de memórias que eu nunca tive. Não, porque eram visualizações. Aqui a gente não liga. Aí quando a gente sente falta, é igual pamonha. Eu não comi tanto pamonha em Brasília. Quando eu vim pra cá, que eu descobri que aqui não tinha pamonha. Aí você sente falta daquilo. Eu quero comer uma pamonha. Eu quero comer pamonha. Aí você sentiu falta de que mais de comer? E eu Apesar de que você comia só coisas maravilhosas que eu via no seu Sim, eu comia muito bem. Muito bem. Mas você sentia falta de quê? Eu sentia falta da minha identidade brasileira. E isso é composto pelo idioma. A minha falando a tua língua. Isso. A minha própria voz, porque a nossa voz muda quando a gente fala outro idioma. Que interessante. Então eu sentia falta de escutar o meu tom de voz. Eu sentia falta da Viviane humorada, que só era mais humorada no meu idioma, porque em outro idioma, como eu aprendi, por exemplo, é difícil fazer uma piada, é difícil que as pessoas entendam a sua piada. Porque a gente quer contar alguma coisa, sei lá, do Chico Anísio. E ninguém sabe. Alguém que já morreu, aqui você consegue. E lá fora, tipo, a conversa, você acha que fica um pouco superficial? Fica, não superficial, mas fica mais
formal. Formal. Por mais que eu gesticule e dramatize e brinque, ainda assim tinha dificuldade de colocar toda a minha personalidade. Gente, você tá na Índia, você vai fazer piada com quem, né? Tipo, vai brincar com quem ali? Você nem sabe se pode também. Tinha tem isso. Da religião. Será que eu posso fazer? Gente que faz vídeo aí sobre Jesus Cristo e tá tudo bem, mas de repente lá você não pode falar de Ganesha, não sei, Shiva, tinha todo. Você, ó, pau. Exatamente. Então tinha toda essa preocupação. Você chegou aí em algum país comunista? Eu cheguei para a Albânia, que passou... Gente, a Albânia, olha, foi muito interessante ir para a Albânia, porque inclusive eu passei uma noite na casa de uns albaneses, que eu dormi lá. E um casal de velhinhos muito simpáticos. Nossa, eu comi muito bem. E aí ele me explicou um pouco com aquele inglês bem basiquinho, né? Mas ele conseguiu ainda se expressar. Ele me explicou um pouco como a Albânia passou pelo comunismo, pelo nazismo. Ui. Ou seja, esse mesmo país passou por vários tipos de política ali. E o quanto isso afetou a memória das pessoas que estão lá, e o quanto traumatizou. E assim, ele me contando como era para sobreviver, eles não tinham comida dentro de casa, e aí ele falou que tinha vários processos de espionagem, colocavam câmeras nas casas das pessoas para ver se as pessoas estão se comportando do jeito que eles tinham que se comportar. Então assim, foi muito interessante escutar. Isso já tem alguns anos, porque hoje em dia ainda tem, né? Hoje em dia ainda tem, porque o que acontece também? Você fica tanto tempo vivendo aquela forma de viver, que mesmo que você saia daquilo, aquilo ainda fica em você, aquele modus operandi. Eu fiquei tão apaixonada por esses processos que ele estava me contando, que eu fiquei, gente, olha como é que era. Agora, a Albânia, ela está se abrindo aos poucos para o turismo, né? É um país lindíssimo, é um país ainda muito barato para viajar. Eu fui muito bem recebida, as comidas são maravilhosas, tem muita influência de comida grega. E eu viajei muito barato por lá. Por isso que eu viajei para lá também. Até bom você falar, depois eu gostaria que você pudesse dizer assim, quais são que o real é valorizado, né? Dos viajantes. Mas termina de falar dos países comunistas. Na China você foi? Na China eu não cheguei aí, não deu tempo de ir. Na verdade eu iria, né? Agora por agora, mas eu decidi dar um tempo. Resolveu vir para Saquarema. De viajar e sentar. Porque é isso, mexe muito com as nossas emoções. Olha, você que já foi em vários lugares, o que você achou de Saquarema? Gostou de Saquarema? Você falou que te lembrou alguma cidade. Eu amei Saquarema, eu achei incrível, é uma cidade pequena, mas ao mesmo tempo tem tudo. Tem uma natureza super exuberante, tem os morros, né? Tem mar, tem lagoa. É uma cidade muito limpa e isso foi muito bom, né? Eu me senti muito em casa, porque eu tinha acabado de sair da Índia, que é sempre muito sujo, né? Em determinados lugares, né? Não é todos os lugares. A gente vê a imagem da Índia como sendo suja, mas tinha diversos lugares lindíssimos, como em Dharamshala, que era norte da Índia, que é um lugar extremamente lindo, na frente dos Himalaias, água pura, que você pode beber, a água descendo da fonte ali, e a cidade, e as vilinhas, gente, coisa mais linda. Eu vi, mas de um modo geral, nas cidades maiores, é difícil, porque é muita gente morando no mesmo lugar. Então foi muito bom chegar e ver tudo limpo, tudo organizado. O mar, né? O mar, aqui não se pode colocar som, né, na praia, então isso é muito bom, porque você escuta a natureza, se conecta. Tem gente que acaba colocando. Tem gente que coloca, mas eu acho ainda muito... que é bandeira azul e Itaúna não pode entrar com cachorro, mas tem muito cachorro de rua. Tem. Os cachorros adoram ir pro mar, eu acho muito bonitinho, se a pessoa catar as coisas, né? Sim. E tem um lá da rua também que fica lá. E não aconselho se não, eu mesma não curto música na praia. Eu acho que a gente tem que ir para sentir o som do mar. Sim. O pôr do sol é lindo aqui. Eu também estou adorando passar essa temporada aqui em Saquarema. Tá sendo muito interessante conhecer o Brasil. Aqui é lento, né? Aqui é tão mais devagar. Tá sendo muito bom conhecer o Brasil, só que de uma perspectiva de viajante, né? Então eu posso passar por lugares que eu
teoricamente não passaria se eu estivesse morando aqui, né? Sim, Eu posso conhecer outros lugares, outras cidades menores, vilas. Quais são os países, então, que o real está mais valorizado? Uns países bons para conhecer são Grécia, por incrível que pareça. Olha, Grécia está na minha lista. Grécia foi bem barato viajar. Eu paguei diárias de R$ 50 em hotel na frente da praia. Gente, Foi. olha. E, logicamente, não em, tipo, Mykonos, Atenas, etc., que são cidades mais turísticas. Mas existem tantas cidades, tão né? ou mais lindas que essas cidades turísticas. E você consegue conhecer por tão pouco. Comidas maravilhosas. De onde você quer ir. Você vai para o Rio, você vai ficar aonde? Ipanema, na Barra, de frente para o mar, é um preço. Até que às vezes a gente consegue. Saquarema é outro preço. Exatamente. Então mas tem um lugar. Conhecer os lugares que não tá ali tão em evidência, né? Sim. Isso é muito gostoso. Eu teria vontade eu tenho vontade de conhecer esses lugares também. Sim. O que mais? Grécia. Turquia foi até em conta, né? Turquia é um pouco mais caro, porque é muito turística. Mas se você sai um pouco daquela zona ali da parte antiga, né, de Istambul, você vai para as outras zonas ali que são também muito belas, você consegue morar a um preço razoável, ficar em lugares legais. Também tem a Riviera Turca também, que tem praia, que tem cachoeira, que é a coisa mais linda do mundo. E é bem barato também, eu paguei em um hotel, R$ 80 a diária. Nossa. Então foi bem em conta, pegava bondinho para tudo que é canto. Ai, que delícia. Então dá para viajar para outros países. E Bali? Bali também, não, Ásia em geral. Ásia ainda é muito bom de viajar. Mas assim, pro nomadismo é muito bom. É mais barato a hospedagem, mas o avião é mais caro, como é que é isso? As passagens são são em conta, são em conta. O que muda mesmo é o custo de vida lá no local. Mas a Ásia, de uma forma geral, e é por isso que está bombando hoje em dia, com o processo de nomadismo, é que a Ásia é muito barata para viver. Eu calculando, é cerca de 30% a menos, né, o custo de vida lá, em relação ao Brasil. Você pode ter uma qualidade de vida, você pode ficar num lugar legal e viver bem, comer bem e participar de vários processos, conhecer vários lugares. Os lugares são lindos também. Então foi gostoso morar em Bali, foi gostoso morar no Nepal, na Índia. Então na Ásia, de uma forma geral, é muito tranquilo. Para brasileiro é maravilhoso, porque a gente é muito amado lá fora. É mesmo? Nossa, a gente é muito amado. Olha. Era tão fácil passar pelo processo de imigração, porque era só mostrar o passaporte brasileiro. Ronaldo! Porque eles são fanáticos por futebol. Ah, que legal. O mundo inteiro é fanático por futebol. E aí, então, assim, isso... e a gente é visto como pessoas simpáticas, como pessoas abertas. Então, eles se abrem muito. Eu não tive muita dificuldade em processos de imigração. Na Ásia, o visto... Você acha que é diferente dos outros países aqui da América do Sul? Se fosse um argentino, um peruano, por exemplo, que brasileiro é mais bonito, né, cá pra nós. A gente é mais bonito. Não sei. Você acha que a beleza do brasileiro também? Você é uma mulher muito bonita, né? Aí não importa. Tem isso também, né? Mas não sei, o que eu sentia mesmo era em geral, assim, porque eu vi eles também fazendo piadas com homens, por exemplo, brincando porque era brasileiro homem. Então eu posso ter sido um pouco inocente nessa questão, mas o que eu senti mesmo é que eles gostam de brasileiro, que a gente é animado. Na Ásia, na Europa também, foi tranquilo também. Na Europa. Foi tranquilo também. A gente tem em vários lugares lá na Europa, a gente tem visto. Você é uma mulher simpática, sorridente. Uhum. Mas até pelos acordos que o Brasil tem com os outros países, a gente tem um passaporte muito aberto. Entendi. A gente tem um passaporte que dá permissão para... Porque a gente não arranja confusão com ninguém. Agora que tá começando, né? É bom. Agora tem uma pergunta que eu quero te fazer. Eu quero te perguntar, assim, você chegou a namorar algum estrangeiro? Se relacionou com algum estrangeiro? Parece até que eu sabia a pergunta, já tá tomando água aqui. Tudo certo?
Então, eu tô muito curiosa. Eu quero saber como é que esses homens beijam. É diferente dos brasileiros? Vamos começar pelo beijo. Gente, eu tive poucos relacionamentos. Sim, desses poucos que você teve. Mas não é, gente, é igual. Mesmas treta. O que tem treta no Brasil, tem treta lá fora. E ainda nem tem um gingado. Mas todo mundo fala que beijo brasileiro é um beijo mais caliente. Sim, Mas sim. não teve nenhum, assim, estrangeiro que você beijou. Pode contar se teve algum no navio aí que também pode ter vindo de qualquer outro lugar do mundo. Não, eu acho que la sangre latina, o sangue latino realmente faz diferença. Caliente. Faz diferença, né? Então, por exemplo, eu tive um namorado espanhol, então ele já tinha mais energia, mais contato. A gente gosta muito de toque, né? O brasileiro gosta muito de toque. Então, os europeus, de uma forma geral, eles são mais frios, mais distantes. Os asiáticos são mais respeitosos. Então, é uma distância, mas não é uma resistência, como é nos europeus. É uma distância de respeito e do sagrado, do feminino. Muito bonito, Porque né? é toda uma questão relacionada à espiritualidade. Então, cada país, na verdade, cada país mesmo, não só do continente, eles têm uma forma de se relacionar totalmente Aí diferente. você está falando do relacionamento todo. Eu perguntei do beijo em si. Não tem muita diferença, porque isso é muito individual. Isso é muito individual. Mas tem uma tendência, né? Agora, a tendência para o latino, o latino, independente de ser brasileiro ou daqui da América do Sul, o latino ele tem um beijo mais envolvente, sim, com certeza. Sim, você não tem nem intimidade, a pessoa já chega, né? São pessoas mais abertas para se relacionar. De repente, dependendo do país, a pessoa já pode ser um pouco, vai aos poucos, né? Sim, exatamente. E o que mais você pode falar? É tudo parecido, tudo igual dos homens? Eu acho que na verdade é a forma de se relacionar, né? Porque Como assim? aqui, por exemplo, quando a gente está na sua cidade, morando no lugar, você tem tempo para conhecer a pessoa. É verdade. Quando você está viajando, você tem essa mensagenzinha na sua cabeça, olha, daqui 3 dias você está indo embora. Aproveita que Aproveita. Então, tem que acelerar um pouco as coisas. Então, mas é um meio termo. No começo, eu queria acelerar as coisas porque eu ficava muito ansiosa de querer entender quem é aquela pessoa muito rápido, e isso acabava estragando um pouco as coisas, né? Porque a velocidade do porque o corpo ele tem a velocidade própria. É verdade. Aí, depois que eu entendi isso, que o corpo tem a velocidade própria, eu comecei a viajar mais devagar. Eu comecei a ficar mais tempo nos lugares, até para criar vínculos com mais... sair da superficialidade, começar a criar vínculos profundos. E, por exemplo, naquele mesmo café, e de repente na terceira ou quarta vez que eu fui num café, eu já conheço o nome dos garçons, e aí eu já sei da vida dos garçons. Tem camadas. Senão você vai falar assim, eu passei por lá. Você não chegou a conhecer um garçom, a perguntar o nome, sabe? Eu acho que isso é que faz com que você fala, eu estive lá. Porque, assim, eu tenho 3 anos que eu tô aqui em Saquarema e ainda tô me sentindo turista. Exatamente. Você entendeu? Se eu tivesse ficado 1 mês, 10 dias, não dá pra você sentir, né, aquela coisa. Mas teve algum relacionamento assim? Eu sei que você teve um relacionamento assim, bem... Eu tive um relacionamento agora há pouco, no Nepal, com um indiano, na verdade. Que te surpreendeu, assim. Foi bem interessante. Arriscado, vamos dizer assim. Foi um relacionamento foi uma pessoa, a princípio, que se mostrou bem bacana, bem inteligente, bem prestativa, bem educada, um homão, assim, Qual bonitão. A idade dele? Ele tem 43, a mesma idade que eu. Mas era uma pessoa bonitão. Bem bonitão, bem atraente, bem inteligente. Aquele homem perfeito. Aquele homem perfeito que a gente já desconfia. Que a gente já desconfia. E aí... Ele chegou, conta assim desde o começo. Já que você conheceu ele. Não, eu conheci ele num restaurante.
E aí ele chegou, conversou comigo. Ele estava numa mesa, você estava em outra e ele veio te abordar? Sim, exatamente. Como é que ele chegou? Não, ele já chegou se apresentando e tal, não sei o que, queria conhecer, eu tava sozinha, aí ele percebeu que eu tava distraída, né, mexendo no celular e tal. E aí ele já foi logo falando da minha energia e tal. E aí eu me percebi, né, meu corpo ficou desconfortável, que eu me percebi trocando de lado e desconfortável, mas ao mesmo tempo intrigada e achei muito interessante ele falar que leu minha energia de longe e falou Então coisas muito... então ele chegou com papo já... Ele já chegou com o papo que eu gosto. Que é energia, que é ir pro profundo. Caramba, o cara acertou, né? Acertou, mas ao mesmo tempo Você ficou meio assim... num lado mais desconfortável, fazendo perguntas bem desconfortáveis. Isso foi no Nepal? Foi no Nepal. Mas ele é indiano? Ele era indiano, ele é indiano. Mas estava morando no Nepal. Para nepalês e indiano, eles frequentam, eles vão trocam de país sem precisar de visto, etc, né? Como se fosse ali do lado, como se fosse a gente aqui e a Argentina, né? Só com a identidade a gente consegue viajar. E aí foi muito interessante, a gente foi se conhecendo. Mas pausa aí. Aí ele chegou, falou da sua energia, lá, ele sentou na mesa, ele pediu para sentar. Ele sentou na mesa, pediu para sentar. Vários detalhes. Aí ele sentou, fez uma refeição. E falou que eu era muito bonita, que tal. E aí depois ele recebeu uma ligação de trabalho e falou que precisava sair. Quando ele saiu, ele veio me dar um abraço para sair. Só que eu acho que foi aí que eu conquistei ele. Porque quando eu abracei ele, eu dei um abraço mais longo. Porque eu queria de fato sentir um abraço. De verdade. E um abraço de verdade, a gente demora. Né? A gente precisa de um tempo mais demorado, não é assim... Dois tapinhas. E quando eu abracei, eu percebi que ele estava muito ansioso, porque eu consegui ler isso do corpo dele. Mas ele foi acalmando. Olha, e eu conseguia sentir a batida do coração dele. Uau. E aí ele foi reduzindo, né? Durou quanto tempo as batidas? Esse abraço durou mais ou menos uns 1 minuto, 40 segundos, 1 minuto. 1 minuto? Uau. E aí ele percebeu, e ele falou assim, nossa, nunca ninguém me abraçou tão longo. Aí eu falei, porque agora eu tô aprendendo ir mais devagar, né? E devagar em todos os processos. Ele, tá bom, não sei o quê. Aí ele pegou meu contato, e não sei o quê. Aí durante várias semanas a gente começou a conversar. Várias semanas não, mentira. Você falava com ele em inglês? 1 semana, em inglês. A gente conversou e saiu. Aí ele sempre pra onde ele te levava? Primeira coisa, ele me levou para ver apartamento. Porque eu falei para ele que eu queria me mudar, né? Que eu tinha ficado num hotel, mas depois eu ia pegar um apartamento. Aí ele já se mostrou prestativo. No dia seguinte, ele já estava lá na frente com a motinha dele para me buscar e me levar nos lugares. Ele conhecia muito a cidade, então ele me levou em vários apartamentos. Fazia perguntas. Ele já foi tão prestativo. No dia seguinte. Que achado. Foi um achado. Até certo ponto. Vamos lá. Aí ele E ele te levava pra onde? Não, ele me levava pra... Ele me levava só pra jantar. Só pra jantar. E durante o dia ele malhava, ele tinha sempre a mesma rotina. Malhava de manhã e trabalhava à tarde, porque ele trabalhava no horário da Croácia. O trabalho dele era remoto e trabalhava no horário da Croácia. Então a gente se via basicamente ali no começo da tarde, ou senão à noite. Mas assim, me conta, ele pagava a conta? Como é que é isso? Gente, essa questão de pagar a conta só aqui no Brasil. Só aqui no Brasil, que pago conta, não pago conta. Será que eu ofereço? Será que eu não ofereço? Todo esse dilema que eu acho que todas as mulheres já viveram aqui no Brasil. Será que eu vou sair com ele e vou pagar a conta? Será que não sei o quê? Não existia nem a possibilidade de eu pensar nessa pergunta. Porque principalmente na Ásia, todos os que você saíram pagaram uma conta. Sim, mas é mais do que o pagar, o ato de pagar. É a energia de dar. É a energia eles estão tão, para eles é tão natural e tão óbvio que eles que vão prover, que não existe nem a dúvida. Sim. E é uma energia que acontece antes, é um movimento, todo um movimento corporal que acontece antes
da conta chegar. É uma pessoa que já na conversa, já na fala, você já entendeu o que é um masculino. Você já entendeu o que é o masculino e que é ele que vai pagar, você não sente dúvida. Muita. Essa parte muita. Porque aqui realmente a gente fica um pouco desconcertada. Tem até mulher que não gosta de sair e não pagar a conta. Sim. Porque acha que o cara vai pagar a conta e vai querer outra coisa depois. Exatamente. Então isso foi inserido na nossa mentalidade. Mas lá não existe, porque é uma energia tanto assim, cara, eu que sou provedor aqui, não tem menor dúvida, porque toda energia, todo movimento não verbal te diz que é ele que vai pagar. E aí então não tem essa dúvida, ele não tem essa angústia, não tem essa pergunta, será que eu pago, será que eu ofereço, será que eu não ofereço? Não, é óbvio que ele vai pagar. E quanto tempo você ficou nesse relacionamento? Eu fiquei 1 mês e meio, quase 2 meses, né? E foi um relacionamento muito bom. Aí você acabou realmente alugando um apartamento mobiliado, é isso? Eu aluguei um apartamento, como se fosse um Airbnb, né? Que tivesse cozinha, eu queria ter cozinha. Apesar de lá fora fica mais caro comer em casa do que fora. Na rua? Porque o supermercado é caro. Olha. Fazer supermercado é caro e você cozinhar é meio que uma mordomia, você ter uma coisa em casa. Tanto é que praticamente a maioria dos Airbnbs não tem uma cozinha totalmente equipada porque as pessoas não comem em casa, elas comem fora. 1 mês e meio e aí foi maravilhoso então estar com esse homem. Foi muito bom, mas até que ele escondia alguma coisa. Ele escondia alguma coisa. E você foi percebendo como? Quais eram os sinais? Eu fui percebendo principalmente a questão de não se abrir emocionalmente. Eu fui percebendo que ele era muito indisponível emocionalmente. Então, assim, ele não me falava muito da vida dele, não me falava muito da família dele. E aí eu fui percebendo que tudo que eu queria saber dele, eu tinha que perguntar. Não nascia naturalmente nas nossas conversas. Vamos supor, eu estou conversando com você, aí eu comento alguma coisa que linka você a uma história sua. E aí você começa a falar naturalmente da sua história. Ele não tinha isso. Ele era um bom ouvinte, ele ouvia as minhas histórias e ali cessava. Então não tinha contrapartida. Entendi. E aí, isso foi me deixando muito angustiada, né? E aí depois eu percebi que não era a pessoa certa para mim. Que era uma pessoa que realmente tinha dificuldades. E aí eu trazia isso pra ele. Ele falava, não, porque me abro aos poucos, que não sei o quê. Mas eu percebi que existia uma coisa que ele escondia, né? E mais tarde eu descobri que ele saiu do país dele porque ele tinha algumas dívidas na Índia, né? Então ele estava todo enrolado em um monte de coisa. Então, mais tarde eu percebi que realmente ele estava escondendo alguma coisa porque tinha algo para ser escondido. Exatamente. E foi aí que eu até saí do Nepal, saí do país para poder... Porque você ficou com medo assim, de relacionar com estrangeiro? Porque a gente já ouve tanta história, né, por aí, né? Não existe para mim não existe esse medo de relacionar com estrangeiro, porque é homem como todos os outros homens, né? E eles têm as mesmas questões, assim como a gente tem as mesmas questões. A gente sempre coloca gente de fora como sendo, é gente diferente, e tem realmente diferenças, culturas, idiomas, etc. Mas no final, no fundo, é só um ser humano. Somos seres humanos com mesmos problemas, com medo, insegurança, receios, dificuldades, questões relacionais, sempre caem nas mesmas questões, não tem jeito. E aí você saiu da cidade? Aí eu saí do país, eu ia até estender meu visto por mais 2 meses, e aí eu resolvi sair antes, porque ele estava tão embrenhado em situações que eu comecei a achar perigoso fisicamente estar ali. E aí foi o momento que eu dei um passo para trás e me afastei, bloqueei, né? Eu quis bloquear para não correr o risco de eu entrar numa relação mais profundamente com uma pessoa que não iria me agregar, que não iria me levar para frente, né? Talvez iria me colocar em situações que no futuro eu me arrependesse.
E nunca mais falou com ele? Não falei. Não falei. E é isso. Você quer finalizar? O que você quer? Tem mais histórias? Não, eu queria resgatar um pouco dessa questão que eu estava conversando, e a gente mudou de assunto, que é a questão da gente continuar sendo a gente, mesmo fora do país. Obviamente a gente tem que respeitar as identidades e as culturas, mas a gente precisa também levar as nossas identidades e a nossa cultura para fora, para que as pessoas realmente conheçam um pouquinho da gente. Porque principalmente quem está morando na Ásia, por exemplo, o asiático, eles raramente têm a oportunidade de visitar um país tão longe. É verdade. Então nós somos representantes do nosso país, da nossa cultura. E é sempre bom levar. E foi uma das coisas que eu aprendi. Isso é bom você falar, tipo, cara, vai, viaja, viaja e leva um pouco da sua cultura, né? E isso apareceu para mim no momento que eu estava vivenciando várias culturas, várias identidades, usando roupas diferentes, mas eu comecei a sentir falta de mim como brasileira, com a minha cultura, com o meu axé, com o meu Olodum. Você colocava músicas brasileiras? Colocava samba, colocava Olodum, colocava Capital Inicial. Mesmo nos eventos que eu ia, eu falei, gente, posso colocar uma musiquinha enquanto a gente não começa a ver? Colocava música brasileira. Olha. E também uma coisa que foi muito importante de eu trazer é que a gente tem essa mania de respeitar muito o outro, né? E lá é tudo muito diferente, mas a gente tem também a responsabilidade de trazer a nossa visão para o outro. Então eu comecei a trazer, por exemplo, países árabes que casam com várias mulheres. Eu comecei a trazer a minha visão monogâmica, a importância para mim, para que eu compartilhe outra visão de vida com essa pessoa. Sim. Eu comecei também às vezes, falar para o indiano que estava jogando lixo na rua o quanto isso não era legal. Por mais que seja um país que todo mundo já é normal jogar lixo na rua, eu trouxe um pouco de mim, mesmo que por alguns segundos. Uma sementinha ali, um conhecimento. Alguém vai falar, um dia veio uma brasileira aqui e falou que no Brasil não é isso. Pronto, aí um vai falar, o outro vai falar e vai se espalhando. Exatamente. Poxa, bonito. E por que acontece? A gente conhece outros países para a gente se enriquecer, mas a gente não se dá conta que as pessoas podem se enriquecer com a gente. Legal. E eu estou viajando vários países, eu posso trazer um pouco de cada país para aquele lugar. Então eu comecei a trazer ideias de negócios. Às vezes eu estava conversando numa lojinha, eu falei, mas moço, deixa eu te falar, por que você não faz isso, aquilo? Aí eu trazia. Gente que já viajou tanto. Com tanto conhecimento. Tipo, milho, né? As pessoas vendem a espiga inteira. Lá em São Paulo eles cortam, põe manteiga, não sei o quê. Em outro lugar é diferente. Então, assim, às vezes você pega uma ideia aqui e coloca ali, cara, quer dizer que até a ideia de negócio você deu. Exatamente. Exatamente. Então, e também trazer conhecimento, inspiração. Por exemplo, o que eu mais fazia era conversar com mulheres. Porque na Ásia ainda é uma cultura muito de submissão das mulheres. Então, onde eu ficava, quando aparecia uma oportunidade, eu tive muitas situações onde os maridos das esposas que estavam ali presentes falavam assim, não, mas para você que é uma mulher bonita, eu vou fazer isso para você. Tinha esses discursos. E aí, nesses discursos eu falava, não, se eu fosse o senhor, faria para sua esposa também. Porque a sua esposa é linda, maravilhosa, que não sei o quê, e você tá pegando o boi. Eu falava assim, você tá pegando o boi que tá com ela. Se eu fosse você, ficava de olho. Então eu trazia essas brincadeiras para tirar um pouco desse machismo. Você ficou então Europa e Ásia? Basicamente Ásia, porque eu fiquei pouco tempo na Europa e logo em seguida eu fui para Bali. Mas você, fora desse 1 ano e meio, você já conheceu outras cidades? Eu conheci Europa e Canadá. Você foi para o Canadá, você foi para os Estados Unidos? Fui para os Estados Unidos. México não conheço ainda. Eu conheci 47 países. Mas eu trazia isso de mim para as pessoas e principalmente das mulheres. Olha, você pode
surfar sozinha. Por que aqui só surfa homem? Você pode surfar sozinho, você mora aqui. Por que você não faz aula de surf? Ah, é porque a gente tem que cuidar da casa. Não, você pode cuidar da casa também, mas você pode surfar também, mulher. Ai, que legal. Para com isso. Não, a mulherada aqui no mundo inteiro tá surfando e ainda tá ficando melhor que os homens. Quando é que você vai começar a sua aula? Então, você foi mexendo, fui né, mexendo. com a estrutura de pensamento dela. Se você fosse escolher um país para ficar um tempo maior, vou falar morar, né? Porque quem é nômade nunca pensa em morar fixo em algum lugar. Mas qual que você tem vontade de voltar e ficar mais tempo? Eu certamente vou ficar mais tempo, que são os meus planos para esse ano que vem, né? Mas eu vou ficar mais tempo em Bali, né? Indonésia é um país super querido que eu fiquei apaixonada. E o Nepal, nossa, o Nepal tem aquela energia do budismo, super leve, um amor fraterno. Você pretende ir lá e ficar? Pretendo ficar mais tempo. Qual país que você não pretende voltar? Tem algum lugar que você foi, alguma cidade que você fala, eu não volto nunca mais? Engraçado você falar isso, porque eu passei por vários países que eu falava, eu não vou voltar aqui nunca mais. Mas, depois que eu saí desses lugares, tem coisas que só tem nesses lugares. O quê? Comida? A comida, ou morar perto da praia super barato. Sempre tem alguma coisa. Por exemplo, na Albânia, eu disse eu não voltaria, porque as pessoas são muito mais frias, foi muito mais difícil de me relacionar, socializar lá. Mas quando eu quiser um tempo pra mim, que eu quiser ficar realmente introspectiva, é lá que eu vou. É um lugar que eu sei que eu vou ficar introspectiva. Então, por exemplo, se tiver um projeto muito, muito forte que eu queira trabalhar, que eu não possa ativar distrações, porque dependendo do país, hiperfoco total, eu vou para a Albânia. Porque é um lugar lindo, que tem natureza, que é barato, que eu posso ficar num apartamento sem me sentir desconfortável ou com aquela emergência de sair porque eu tô perdendo alguma coisa fora. Porque principalmente Sarandi, que é onde eu fiquei, né, que é uma ilhazinha linda, com praias maravilhosas, paradisíacas, e eu posso focar lá, fazer rotina lá, é só, vou pro mar, tomo um banho de mar, volto, malho e foco. E qual lugar que você quer conhecer, que você ainda não conheceu? Ou os lugares, né? Eu quero passar um tempo no Vietnã, porque quando eu fui, tem muito tempo, eu só fui de passagem, porque eu trabalhava no navio, então são poucas horas que você tem livre. Conhecer mais. E dizem que é lindíssimo lá. E Islândia, né, que é um país super remoto. E outros vários. Eu tenho vários outros países. Por mim, eu conheci o mundo inteiro, né? São 145 países. Não me lembro. São 145 países. E eu só conheci 47, então ainda falta bastante. Isso tudo? Não, eu acho que não é isso tudo. Sim. Mais de 100? 145 países. Caramba. E tem muitos que estão em guerra. É um país pequenininho, né? Que é um estado, né? Sim. Então, de repente, um país de cada região, pelo menos. Daí você pode falar que conheceu. Eu prefiro, na verdade, não conhecer. Todos, né? Mas, de repente, eu prefiro ficar mais tempo nos lugares para realmente me conectar. Alemanha é lindo. E tem vários processos terapêuticos por lá. Vários. Eles são muito bons também na dança. Olha. Eu amo dançar, então lá seria o lugar ideal também para aprender. Zouk, né? Dança Zouk. Foi em Bali? Em Bali teve um festival que está tendo agora. Tá tendo exatamente agora, nas últimas semanas. Mas algum brasileiro que levou o Zouk pra lá? Sim, tem um... Eu conheci, na verdade, né, a Brenda e o Anderson, que é um casal que faz aulas relacionadas ao Zouk, né, mas mais como terapia de movimento, você conhecer o toque, você... São brasileiros que dão aula lá. Que dão aula lá. E o Tantra? Como é que entrou o Tantra na tua vida? Você fez algum curso fora do Brasil? Eu fiz um curso em Brasília, de Tantra. Foi lá que você conheceu a Bia? Foi lá que eu conheci a Bia, a Beatriz. E fora do Brasil, você fez algum? Fora do Brasil, eu fiz na Índia. De Tantra também? De Tantra também. E agora, ano que vem, em março, a gente vai estar na Índia de novo. Eu vou estar com a minha professora, vou trabalhar com ela lá. E a gente vai fazer uma jornada de Tantra na Índia e no Nepal.
né? Olha. Por 20, E é diferente? acho que são 23 É dias. a mesma técnica, o mesmo... Vai modelando. O Tantra que eu sigo é um Tantra mais de autoconhecimento. Então, envolve voz, envolve respiração, envolve conexão com o outro, comunicação consciente. É muito de autoconhecimento mesmo, de entrar nos traumas e reconhecê-los e visualizar. É um tratamento, não é um casal. Não é um casal. Você pode fazer individualmente, são trabalhos em grupos. Um terapeuta que vai aplicar na pessoa. Sim, não, na verdade ele não vai aplicar. Você faz diversas dinâmicas em grupo. Você trabalha em diversas dinâmicas e aí tem consciência corporal, tem dança, tem movimento. Explica para quem tá vendo que não sabe o que é. O Tantra é a nossa conexão com o nosso corpo. Basicamente falando de uma forma muito, muito informal e muito, muito resumida. Mas é uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento, onde você se conecta com o seu corpo e o seu corpo, através das dinâmicas, ele vai te mostrando o que você precisa curar. Os medos, as crenças. Tá tudo aqui, né? No extrafísico e no físico. Então, através do movimento, da respiração, da voz, a gente faz muitas dinâmicas, por exemplo, com grito, com dança, com brincadeira. A gente ativa realmente o corpo, mas num processo que te leva a entender como o seu corpo está funcionando e por que ele está funcionando daquela forma. Mas o que tem a ver com a sexualidade? Ou não tem nada a ver? Tem a ver com a sexualidade porque ele vai liberando pontos energéticos no corpo de tal forma que ele ativa os pontos, a gente fala muito dos chakras, né? Que é um conhecimento milenar que está muito imbuído na Índia, né? Sim. E aí a gente trabalha muito o quadril, né? Em movimentos de quadril. E o quadril libera muitas informações, né? Principalmente nas mulheres, porque trabalha muito o útero. E no útero estão... Tem muita memória, né? O útero tem muita memória, né? E o intestino também. O intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Sim. Então o intestino libera muitas memórias, tem muitos traumas aqui alojados. Então a gente trabalha muitos movimentos que usa o quadril. Como é que você está pegando todos esses conhecimentos e trazendo? O teu público é só mulher? Ou mulher e homem? Como é? Nesse comecinho... Nesse comecinho eu vou trabalhar mais com mulheres, porque foram todas ferramentas que eu experimentei em mim mesma, né? E eu acessei diversos movimentos que ao longo dessas viagens e ao longo da minha vida eu fui perguntando. As mulheres sempre têm as mesmas questões, com insegurança com o corpo, com medo de errar, com a questão da fala, de trazer os nossos limites. Então a gente tem muitas dores, não só familiares como sociais, tem várias camadas, né? Você vai trabalhar em grupo ou individualmente? Eu vou trabalhar primeiramente em grupo, né, com vivências práticas e presenciais nos países que eu vou estar, né, porque eu vou estar como nômade. Vai incluir o quê? Meditação, tantra, o chakra? Eu trabalho mais com a dança. A dança, mas está envolvido todo esse E aí envolve todos os conhecimentos por trás. Muitos cursos agora fora, né? Sim. Eu sou hipnoterapeuta, trabalho com programação neurolinguística, mentalidade. Então, eu coloco tudo isso dentro dessas terapias de corpo. Então, a gente usa o movimento e a dança como metáfora, como processo. Mas dentro desse processo, a gente vai mais profundo. Para trazer exatamente isso que você buscou nessa viagem, essa autoconexão, essa conexão consigo mesma, essa liberdade de expressão. Sim. O primeiro vem o autorreconhecimento, busca de propósito, entender o seu propósito no mundo, entender por que você está aqui, reconhecer, agradecer, perceber que muitos dos nossos traumas, eles podem ser ressignificados. E isso, a dança e essas ferramentas de respiração, elas conseguem entrar profundo para a gente acessar e resolver. Me conta, só
só pra gente ir já finalizando aqui, qual que é a tua motivação? Por que você faz o que você faz? Eu faço isso porque hoje em dia não tem como ficar isso só dentro de mim. Porque eu simplesmente apliquei tudo isso em mim mesma. E eu vi o quanto é poderoso. Porque eu era uma mulher, uma menina, né, tímida. Eu era uma menina introspectiva que me isolava. Eu era uma menina que não sabia dizer o que queria, o que não queria, não sabia o que fazer da minha vida. Eu sempre estava perdida. Eu sempre tive muitas potências, conhecia muitas coisas, queria fazer muitas coisas e sempre fui muito criticada nisso. Nossa, você não sabe o que quer, né? Você tem que escolher. Quem tá vendo isso aqui não tá se identificando, né? Você não quer. Várias vezes, eu só depois dos 30 que eu fui me achar também. Pois é. Demora. Você tem que escolher uma coisa. Então eu sofria muito com isso, né? Então eu fiz um processo muito intenso também para descobrir por que eu estava atraindo sempre os mesmos tipos de homens nas minhas relações, né? Por que eu estava tendo as mesmas situações com pessoas diferentes. Então eu comecei, gente, tem alguma coisa errada, e deve ser eu, porque se é eu que estou repetindo tudo isso aqui, então eu tenho que, né, ver o que está dentro de mim. Realmente é o autoconhecimento que liberta, né? Porque a gente vibra e a gente vai atraindo ali o semelhante. Mas assim, não é errado, né? Até o semelhante que você atraiu era o semelhante que estava ali batendo na porta e querendo, olha eu de novo, olha o padrão de novo. Sim. Pra até um dia você chegar e falar, opa, tem um padrão aqui que eu quero romper. Por isso que é importante realmente a psicoterapia. É muito importante. E o corpo, eu trabalho com o corpo porque eu passei por várias ferramentas, eu experimentei um monte de coisa, né? Eu fui experimentando tudo. Quando eu cheguei no corpo, eu falei, é isso. Por quê? A diferença é que a gente pode acessar vários conhecimentos, assistir várias lives, assistir YouTube, vídeos, ir em palestras, participar de processos de coaching, mas enquanto você não incorpora esse conhecimento, você não faz diferente, você não muda. E quando eu entrei para as terapias de corpo e de movimento, eu comecei a realmente, naquele lugar, até a curar ali mesmo, em uma sessão de acesso ao corpo, acesso ao movimento. O meu corpo começou a sentir outras coisas. O meu corpo começou a fazer outros movimentos. Eu comecei a tomar decisões diferentes. O meu cérebro começou a tomar decisões diferentes. Eu comecei a ter outras linhas de raciocínio. E aí eu comecei a ver isso mudando dentro de mim. E eu, gente, mas eu pensava assim. Por que eu tô pensando assim? Nunca pensei dessa forma. É muito legal isso. É muito. Você vê que você tá... Outro dia eu tava falando com uma cliente, interessante. Eu tava dizendo assim pra ela, a gente é criança e a gente começa a perceber como é ser criança, o que é ser uma criança. Aí você cresce, você vira adolescente, daqui a pouco você tá com peito, você tá com bunda, você fala, opa, peraí, não sou mais uma criança, eu sou uma mulher. Aí você vai, como que eu vou ser uma mulher? Agora eu sou mulher? Já é estranho. Aí você fica grávida, aí você tem um filho, você fala, opa, tem um ser aqui crescendo dentro. O que é isso? Aí você tem que se adaptar para você descobrir o que é ser uma mulher grávida. Aí você casa, você fica, agora eu sou casada. Aí você separa, agora eu sou separada, agora eu sou... Então assim, aí agora eu tô chegando na menopausa. Aí você fica assim, cada fase da vida, a gente não é uma pessoa só. Sim. Porque o nosso corpo, ele fisicamente, ele vai mudando, os hormônios vão mudando, situações que a gente passa e a memória vai ficando toda aqui, né? Eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar com o corpo extrafísico, né? E você vai trabalhar com o corpo físico. Matéria. Mesmo. Na verdade, o extrafísico depois vem para o corpo, né? E essas fases que a gente passa, o tempo todo a gente está se conhecendo. Como sou eu no Brasil, como sou eu lá no Nepal, como sou eu na Índia. Quer dizer, você vai se experimentando no externo, mas acho que a vida inteira a gente vai estar buscando, né? Quem sou eu? Daqui a pouco a gente vai ter uma senhora de 70 anos e agora? Como é que é ser uma senhora? Como é que é ser uma senhora? Não é? Mas os processos de autoconhecimento, eles são muito importantes porque te ensinam a se adaptar e a escutar esse novo eu que está vindo.
né? Porque a maioria das pessoas, o que elas fazem? Elas simplesmente ignoram. Ah, eu tô aqui, mas eu tô na correria, então deixa eu resolver isso aqui. E vai ignorando, e vai ignorando, e vai colocando debaixo do tapete. Só que, na verdade, o tapete é essa nossa área aqui. É a nossa área do quadril, é nosso intestino, é nosso útero. Vai tudo vindo pra cá, literalmente. E aí você pode perceber que pessoas começam a ter problema na lombar, problema de útero, miomas, pólipos. Fico a Vivi Faria, então. Foi muito bom ter você aqui. Gratidão pela confiança. Obrigada. Tá? Espero que mulheres possam te assistir, se inspirar, a querer viajar, a querer experimentar e trazer essa maturidade, que também possam te procurar aí desses processos terapêuticos, tá bom, minha querida? Obrigada. Gratidão. Gratidão.